Os Estados Unidos já tinham desistido da guerra da Síria, mas de uma hora para outra um retardado lá dentro da Síria ataca a população com armas químicas, armas de destruição em massa. Aí os Estados Unidos decidem que tem que voltar a bombardear a Síria. A guerra vai voltar. O mais interessante, para proteger a população síria das garras do governo sírio, Trump propõe explodir a Síria. É meio contraditório, porque toda vez que os Estados Unidos se envolvem em guerras humanitárias, eles atacam primeiramente o ser humano. Gente, são estratégias para retornar à guerra. O Trump, na verdade, é um grande palhaço na mão dos banqueiros americanos e ele realmente tenta acabar com as guerras. Na hora que ele fala que vai sair da Síria, ele sofre uma grande pressão dessas influências de poder que vendem armas para o governo, vendem mísseis para o governo, sobrevivem da guerra. Nesse momento, eles forjam um ataque com armas químicas dentro da Síria para justificar novamente o retorno da guerra. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que todas as guerras que os Estados Unidos iniciam são sempre por causa de armas químicas. Isso tem um motivo. Existe um tratado anterior, que é um tratado de banimento de armas químicas, que diz que nesse tratado qualquer país que utilizar armas químicas pode ser, de certa forma, invadido, ou seja, pode sofrer intervenção dos outros países. Só que, tecnicamente falando, esse tratado diz que essa intervenção tem que ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é um conselho formado pelo grupo de países que possuem armas nucleares, ou seja, são países que têm poder para destruir o mundo. Só que os Estados Unidos não esperam a decisão do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia sempre veta os Estados Unidos porque a Rússia sabe que esses ataques com armas químicas são forjados pelos próprios Estados Unidos para justificar uma nova guerra nesses países. Então, a Rússia veta para o Conselho de Segurança não aprovar a intervenção nesses países e continuar essa guerra e essa matança, e os Estados Unidos fazem aquela intervenção unilateral, ou seja, é uma intervenção sem a aprovação da ONU. Mas os Estados Unidos, eles podem, porque eles têm armas nucleares. Então, em nome da paz e em nome da segurança do povo sírio, eles vão bombardear e estraçalhar a Síria. A Síria perde com isso, o mundo perde com isso. E quem ganha? Quem ganha são os produtores de armas que fazem pressão no governo americano pela continuidade da venda de armas das fábricas para o governo. O povo americano paga as armas que são utilizadas para aniquilar os sírios. Eu acho que a maioria do americano nem sabe o que está realmente acontecendo. O que é mais importante nesse momento? Eu acho que é claro, a gente tem um monte de bobo que acredita que um país como a Síria, que não tem a menor capacidade de lutar contra os demais países, utilizaria uma arma proibida contra o próprio povo. Tem bobo que acredita nisso. Mas a grande realidade é que a Síria, assim como esses outros países que foram invadidos por utilizarem armas químicas, são vítimas da mesma guerra que aconteceu no Brasil, uma guerra de inteligência que utiliza o próprio povo para fazer uma imbecilidade e, a partir dessa imbecilidade, iniciar um efeito em cadeia de desgraças. No Brasil, o Manifestoche realizou um efeito em cadeia de desgraças. Lá na Síria, provavelmente os Estados Unidos têm alguns representantes para fazer esses ataques com armas químicas para justificar o Trump falar coisa do tipo: essas armas são inadmissíveis, a gente precisa proteger a população síria. Ah, mas como que a gente vai proteger a população síria? A gente vai explodir hospitais, a gente vai explodir aeroportos, a gente vai explodir a Síria em nome da proteção da população da Síria. Agora, quanto à Terceira Guerra Mundial, não, todo mundo fica tenso imaginando que agora a Rússia vai proteger a Síria, vai derrubar os mísseis americanos. Isso é tudo ladainha, porque tanto os Estados Unidos como a Rússia, eles querem sim, de alguma forma, beneficiar os produtores privados de armas. E a melhor forma que tem de fazer uma corrupção num país onde eles não têm técnicas avançadas como as técnicas brasileiras de corrupção é fazer guerra, porque quando eles fazem guerra, uma Odebrecht ou então, sei lá, qualquer empresa que produza armas nos Estados Unidos, eles vendem as armas para que os americanos possam explodir outros países, assim o dinheiro do povo passa para as mãos desses produtores de armas. Muito obrigado e até mais.